Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast quinzenal de debate sobre o mundo. Um espaço que parte da ideia de que o mundo não é algo distante, pelo contrário, é mesmo a primeira coisa que acontece quando pomos o pé no chão. O meu nome é Sofia Lorena e sou jornalista do Público. Eu sou o Bernardo Pires Lima. Mónica Ferro. E eu sou o Rui Tavares. 2016 acabou marcado pela eleição de Trump, o tema do nosso primeiro programa. 2017 é o ano em que Marine Le Pen pode chegar à presidência de França. Faltam 2 meses. A primeira volta das eleições, a que o jornal italiano Corriere della Sera chamou a mais louca corrida ao Eliseu de todos os tempos, acontece a 23 de abril. A segunda será a 7 de maio. A líder da extrema-direita francesa, que quer matar a Europa, está à frente nas sondagens e não se imagina que não passa a segunda volta. Mais difícil é antecipar quem lhe fará companhia num país onde o sistema partidário tradicional parece estar em acelerada decomposição. À direita concorre François Fillon, pelo Partido Socialista, Benoît Hamon. Ambos venceram as primárias dos seus partidos. Fillon era o candidato mais à direita dos republicanos, Hamon representa a ala esquerda do PS francês. E já se sabe que não vai contar com o apoio de alguns dos pesos pesados do partido. O desgaste dos socialistas ao longo da presidência de François Hollande levou os republicanos a imaginarem-se na melhor posição para disputar a segunda volta contra Le Pen. Já ninguém sabe se assim será. É a tal corrida mais louca. Para baralhar as contas surgiu um candidato independente, Emmanuel Macron, à frente de um projeto que chama A Marche. Um candidato que recusa a divisão esquerda-direita e que tem no ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi modelo para algumas das suas políticas. Le Pen chama Macron o seu verdadeiro rival. Enquanto ela quer acabar com o projeto europeu, ele apresenta-se como o mais europeísta de todos os candidatos. Nesta corrida mais louca não param de acontecer situações que baralham um bocadinho as sondagens, mas de qualquer maneira estão mais ou menos estáveis, com Marine Le Pen à frente, com larga vantagem na primeira volta, e depois surgem agora empatados Macron e Fillon, com Macron ligeiramente mais bem colocado para vencer a candidata da extrema-direita na segunda volta. É o desgaste, Rui, vou começar por ti. É o desgaste da presidência de Hollande que explica esta campanha tão diferente. Era uma recomposição partidária que já estava a acontecer, como vemos noutros países também, em que os partidos tradicionais têm perdido uma parte do seu eleitorado para novas formações. Situações diferentes, mas é o que tem acontecido em Itália, em Espanha. Eu acho que as raízes do que está a acontecer hoje em França são bastante profundas. Vêm pelo menos desde 2000, 2002, não é? Desde que o pai de Marine Le Pen passou à segunda volta numas eleições que supostamente iriam ser umas eleições tradicionais, com Chirac à direita e com Lionel Jospin à esquerda, sempre empatados nas sondagens. E numa noite de abril de 2002, surpreendentemente, Jean-Marie Le Pen passou à frente de Jospin e, portanto, esse foi o primeiro sinal de que algo ia mal na República Francesa. E ia mal, se calhar pode dizermos de uma forma muito simples, porque a República Francesa foi varrendo o lixo para debaixo do tapete durante muito tempo. A Frente Nacional, que é um partido de extrema-direita que existe desde o pós-guerra, com versões diferentes e de uma forma mais parecida com a atual, desde os anos 60, e portanto tem as suas raízes no fascismo francês, de certa forma, também no ultraconservadorismo monárquico. Na altura era um partido que não tinha nada de políticas sociais nem nada de esquerda, na versão do pai. É um partido que nunca pôde chegar ao Parlamento francês, por causa do sistema de eleições uninominais a 2 voltas, basicamente. Numa situação, aliás, muito paralela ao que aconteceu em Inglaterra com o UKIP, partidos que não podem entrar na política nacional. Por ter em eleições europeias. Eles têm resultados em eleições europeias que são um bocadinho melhores do que nacionalmente, porque são eleições de segunda ordem, mas não são muito melhores do que nacionalmente. O Nacional acabou por ganhar em 2014. Exatamente. Isso entretanto, foi crescendo. Quem é que lhes permite chegar, não é? A tradução em mandatos dos votos. Basicamente por causa de uma coisa que, para partidos eurocéticos, é sempre... Eles nunca o lembram, que é uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia
que mandata que as eleições europeias tenham que ser num sistema proporcional. Portanto, apesar de serem partidos que se queixam sempre da União Europeia ser antidemocrática, ao contrário dos seus países que seriam supostamente mais democráticos que a União Europeia, nos países deles nunca foram eleitos e na União Europeia foram sempre eleitos para o Parlamento Europeu. O que lhes permitiu fazer uma coisa que é basicamente constituírem-se como revolucionários profissionais, como diria o Lenin. Porque não têm nunca obrigações governativas nos seus países, não têm obrigações de participação no debate cotidiano em relação a propostas legislativas, não se desgastam. Basicamente vão uma vez por mês a Estrasburgo receber dinheiro, pagar a assistentes, que também como não querem trabalhar em legislação europeia, põem a trabalhar imediatamente sempre nos partidos para 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só agora é que a União Europeia começa a achar que isso é uma fraude e portanto basicamente esse lixo varrido para debaixo do tapete vai crescendo e chega a um ponto em que pode basicamente virar do avesso de uma forma quase constitucional a política nacional. Isto foi o que aconteceu no Reino Unido. Portanto, o UKIP nunca elegeu um único deputado no Reino Unido até chegar ao ponto em que tirou o Reino Unido da União Europeia, e isto era o que poderia acontecer em França também. E eu acho que do ponto de vista da composição dos órgãos de soberania e de representação dos partidos clássicos ou tradicionais, acho que em França nos preparamos também para experimentar pela primeira vez uma solução que nunca aconteceu na história francesa desde a Quinta República, que é o facto de termos a probabilidade de a segunda volta ser disputada pela líder de um partido de extrema-direita e pelo líder de um movimento em que nenhum deles tem representação parlamentar. Portanto, vai ser muito interessante também do ponto de vista do funcionamento, e sendo França um regime presidencialista, vai ser muito interessante ver como é que o Presidente vai trabalhar sem ter um grupo parlamentar que o suporte e que possa dar corpo legislativo àquelas que são as suas políticas. Acho que isso vai ser... É um bloqueio do sistema. Um bloqueio. Há quem diga que, mesmo assim, Macron está muito empenhado em que isso aconteça e sem algum receio, porque isto pode lhe dar o elan necessário para ele se candidatar para institucionalizar o seu movimento em partido político, isto poder-lhe dar força numas próximas eleições francesas, que eu acredito que os franceses não queriam que fosse mais cedo do que mais tarde. A antecipação de eleições nunca é visto como um grande sinal de estabilidade política e tem consequências económicas sempre. Mas acaba por ser inevitável neste... Sobretudo esta constatação que eu acho que está a passar relativamente fora dos radares, além de que também é, nos últimos anos, desde Pompidou, é a primeira vez que o Presidente em exercício não se recandidata. Portanto, isto que o Rui dizia de que há uma profunda convulsão no sistema tradicional, o que quer que isto queira dizer, eu nunca percebi o que é que a palavra tradicional quer dizer, nós é que operacionalizamos o conceito, não é? Portanto, mas no sentido clássico da representação dos partidos de banda larga, há aqui uma reconfiguração que vai ser muito interessante. Eu queria falar sobre esta... Pois, eu queria falar sobre esta viragem do tapete que o Rui estava a mencionar, que eu acho que é uma imagem interessante, mas queria colocar o ónus, digamos, da responsabilidade disso acontecer mais nos partidos e nas respostas que os partidos não conseguiram dar do que propriamente no brilhantismo dos radicais, dos nacionalistas e dos populistas que estão a crescer. E isso é interessante, por exemplo, no caso francês. Nós temos 2 dissidentes do governo Valls a encontrar as plataformas que encontraram. Hamon, porque nunca fez mais nada na vida, a não ser carreira partidária. No outro dia fui ver o currículo dele e desde secretário-geral da Juventude Socialista até hoje nunca fez nada a não ser representação política ou nomeação ministerial ou secretário de Estado. Portanto, esteve sempre dentro dos corredores da política, é um homem do aparelho. E nesse sentido, a saída do governo, uma espécie de dissidência para não ser prejudicado pela colagem ao Hollande, que eu acho que prejudicou, por exemplo, a lealdade de Valls ao Hollande foi prejudicial nas primárias socialistas. E no caso de Macron a mesma coisa, também é um dissidente da governação francesa, mas encontrou uma outra plataforma, acho que muito mais inteligente e muito mais contemporânea, chamemos assim. Nesse sentido, o caso francês, com estes 2 candidatos, encontra aqui... E ainda podes acrescentar um terceiro, porque o Mélenchon
embora não seja um dissidente imediato, não é do governo Hollande, mas é um tipo que chegou a ser ministro do Lionel Jospin e senador do Partido Socialista. Portanto, são três... portanto, o Partido Socialista, enquanto tal, estilhaçou-se, não é? E 3 dos seus estilhaços estão todos acima de 10%, certamente. Juntos daria perfeitamente para terem um candidato que passasse à segunda volta à frente da Le Pen. Separados, se calhar, nenhum passa. Exato. No caso francês, eu acho que é um pouco o espelho de Itália, no caso da esquerda, porque há esse estilhaçar, ou potencial estilhaçar, e uma evidência do estilhaçar a partir do fenómeno Macron. No caso italiano, há uma conglomeração de pequenos partidos à esquerda ou na democracia cristã que formam o Partido Democrático, que não está imune digamos, à implosão. Quer dizer, dos cenários é exatamente a desagregação, mas o fenómeno é um pouco o inverso. Mas pegando no caso britânico, há pouco do Brexit e do crescimento popular do UKIP sem a respectiva representação, o que nós vemos é uma colagem demasiada do Partido Conservador a muitas das bandeiras do partido do UKIP. E, portanto, nesse sentido, é uma falência programática, uma desconexão da sociedade por insuficiência dos partidos tradicionais. Vê-se isso no Labour, vê-se isso no Partido Conservador. Quer dizer, dir-me-ão, o Partido Conservador ganhou uma maioria absoluta. Mas ganhou uma maioria absoluta porque colou a determinado tipo de políticas do UKIP e, portanto, no sistema a 2 voltas, os partidos tradicionais, ou digamos, com grande implantação política, têm outra vantagem. Isto, para mim, é mais preocupante. Quer dizer, é a falta de respostas do sistema. Eu gosto do sistema. Eu não gosto é dos vícios que o sistema provoca. Eu acho que estabilidade sistémica é bom para as democracias. Desde que o rotativismo ou a alternância de poder entre 3, 4 ou multipartidarismo não degenere as virtudes da democracia. Isto é que é a grande lição a tirar, penso eu, dos nossos tempos. Não nos soubemos adaptar, não percorremos no campo partidário os caminhos que quebrassem a cristalização das propostas, o caciquismo, a corrupção, etc. E, portanto, o discurso sistémico é muito alavancado, não, penso eu, nos méritos da narrativa radical e nacionalista, mas nos deméritos das propostas reformistas. E tens uma coisa perversa, que é a minha consequência que me preocupa mais, que é o facto de essa colagem ter tornado o espaço da extrema-direita um espaço politicamente habitável. Ou seja, normalizou-se uma série de debates que nós tínhamos tranquilamente arrumado como radicais, como extremistas e, portanto, não tinham o espaço público que agora têm. Hoje, todos os partidos, com uma narrativa mais securitária, com uma narrativa mais anti-imigração, se sentem perfeitamente à vontade de os expor na mesa. Socialista, mas com uma agenda interna, no campo da segurança interna, próximo dos republicanos e muitas outras coisas da Frente Nacional. Isso é verdade. Isso também, estava a falar há um bocadinho de Itália. No caso de Itália. Aconteceu, bem, agora isto que a Mónica estava a dizer, aconteceu lá com o Berlusconi, não é? Que ele próprio acabou por normalizar o discurso, tomou algumas das posições da Liga Norte e da Aliança Nacional que já não existe enquanto tal. E houve um dia depois que os italianos acordaram, a esquerda também, já não era por causa dessa cessação de vários partidos que tu falavas há pouco, a esquerda já não era bem, já não se percebia muito bem o que era, e houve um dia que os italianos acordaram que havia um partido chamado Movimento 5 Estrelas que tinha 100 coligações, era o partido mais votado nas eleições em 2013. Sim. E o próprio sistema eu acho que França e Itália não são comparáveis, porque o arrumo partidário francês é um arrumo, digamos, clássico. Mais clássico, sim. E o italiano é muito mais volátil e, portanto, a constituição de partidos, a agregação, as mini-coligações... O Berlusconi teve o mérito, a meu ver, de se colocar no centro de um sistema que era um sistema
tentacular entre 4, 5 partidos, um espaço, sem uma figura popular. Quer dizer, tinha figuras carismáticas do ponto de vista de primeiros-ministros, mas que podiam estar a fazer 5, 6 vezes o papel de primeiro-ministro intermitentemente. Iam e vinham sem que nada acontecesse. Quer dizer, o Berlusconi, o que quebra, sendo também um filho desse produto, não é? Porque o padrinho político dele é o Craxi. Ele transforma a política italiana numa política mais contemporânea com, digamos, a narrativa televisiva e todo esse mecanismo popular. Eu vivia em Itália na eleição de 2001, 2002, nas legislativas de 2001, e comecei por trabalhar academicamente a política italiana e o impacto que os mídia e sobretudo o grupo de mídia de Berlusconi teve na eleição de 2001. E os italianos estudam com bastante rigor esta realidade entre a popularidade televisiva e o impacto na sedimentação do poder. E ali havia uma ligação direta. De facto, ele constrói uma narrativa em que tudo o que não passa na televisão, ou na televisão dele, politicamente, não existe. Essa frase é famosa. Em direto na televisão. Eu acho que Renzi tem alguns pontos de contacto com esta realidade, porque o sistema que ele quer continuar a alimentar é um sistema que gravita à volta dele, e portanto ele é o pivô do sistema político, só que tem um contrapeso ainda em Berlusconi, que mesmo com 10, 12% tem aqui uma posição importante, e tem uma outro adversário, que é um adversário que também vem deste Star System, com o dilema, que eu acho que continua a ser o dilema dos partidos tradicionais, em que tu não podes dizer que o movimento 5 estrelas é um movimento de extrema-direita clássico. Porque umas coisas é de facto de extrema-direita, nas políticas económicas é estatista puro e duro. Sim, Berlusconi nunca teve, por exemplo, essa dimensão estatista da esquerda. Tens uma transição que é um bocadinho parecida com aquelas duas versões da Frente Nacional que eu falava há bocado. Exato. Portanto, de antes a direita, e a direita mais conservadora, que queria ir além da democracia cristã, e portanto, que era mais extremista que a democracia cristã, tanto no caso de Le Pen pai, como no caso de Berlusconi, em geral era muito conservador nos costumes e muito liberal em relação à economia, despedir funcionários públicos, menos cheques para os pobres, menos não sei o quê, aquele tipo de retórica. Sim. Em que a ideia é que tudo o que era gasto social era mau, etc. O que é que a nova direita descobriu já neste século? Que se juntasse um discurso nacionalista portanto, tradicional, autoritário, na direita, com algum anti-americanismo também, com um discurso contra a globalização, etc. Se juntasse a isso um discurso pró-redistribuição, conseguia apanhar uma parte do povo que de antes votava à esquerda. E conseguia, de certa forma, dar uma resposta, mesmo que seja uma resposta tipo pense rápido, um enorme desconforto que estas sociedades têm. Eu acho que tanto Espanha como a Itália, como a França, com um ênfase maior para a França, são sociedades que são muitíssimo desconfortáveis com a sua identidade. E nem todas as notícias são más em relação às mutações políticas que procuram responder a isso. Nesse sentido, ao contrário de ti, eu não tenho... eu acho que o sistema basicamente acaba por ser uma coisa que não quer dizer nada, mas se me apontasse uma arma à cabeça, eu era mais desconfortável com o sistema do que confortável com ele. E, portanto, não fico muito chateado se o sistema sofrer uma mutação para qualquer coisa que seja mais responsiva em relação à sociedade. Agora, em França não é isso que está a acontecer. Portanto, basicamente a França é um país que gosta muito pouco da globalização, gosta muito pouco da Europa, mas depois as sondagens também dizem que gosta muito pouco de si mesmo. Portanto, ao contrário dos Estados Unidos. Os franceses estão basicamente descontentes com toda esta gama de questões identitárias, não se podendo propriamente dizer que ganhem mal, que haja poucos gastos sociais. A França continua a ser o país da Europa, até mais do que os escandinavos, com mais gastos sociais. Portanto, não é propriamente uma narrativa de os descamisados descontentes. É simplesmente que a França há muito tempo tem graves problemas societais e culturais que não resolve,
dentro da sua noção da República, da maneira como lida com os subúrbios, da maneira como o discurso que tem sobre a África do Norte, a Argélia, a descolonização, etc. E isso não pode ser atribuído nem à globalização nem à Europa. Ninguém mandou à França ter uma relação com o mundo árabe que foi sempre sumamente hipócrita. Quer dizer, por um lado terem tido a colonização que tiveram, por outro lado, às vezes, arvorarem-se em porta-vozes do mundo árabe e, por outro lado, darem armas e dinheiro aos regimes mais autoritários em troca de dinheiro. E não conseguirem resistir a ir lá mesmo resolver algumas situações. Tu sabes melhor do que eu, mas aquela relação, tanto de Berlusconi como de Sarkozy com Gaddafi, é quase a relação com um dealer de droga. Ou seja, Gaddafi dá-lhes dinheiro para os partidos, ajuda algumas das suas clientelas e ainda por cima faz uma coisa presa essencial, que é tampa os imigrantes. Os imigrantes ficavam na Líbia. Mas era uma companhia desconfortável. Quer dizer, era um gajo que volta e meia pegava na sua tenda e ia fazer uma visita de Estado à França e toda a gente percebia que o melhor amigo do Presidente veio cá a Portugal. E com a tenda também. E é por isso que parece uma coisa um bocado de dealer, porque depois há um momento em que são estes tipos, o Berlusconi e o Sarkozy, que se viram contra ele e que o despacham, quase que numa cena precisamente de gangues. Mas esta é a relação hipócrita que a França, nomeadamente, tem com o mundo árabe. Mas eu acho que há um outro jogo de espelhos também importante, que é, e sobretudo na última década, que é o jogo franco-alemão. E é tu veres uma Alemanha que lidera, que é pujante economicamente, que faz reformas antes da grande crise financeira de 2008-2009, que faz reformas num governo de esquerda, SPD Verdes, que tem um consenso reformista alargado à CDU, parlamentarmente, depois consegue uma estabilidade, e por isso é que eu valorizava essa dimensão da estabilidade, quando se consegue fazer pontes governativas que dão alguma longevidade às reformas iniciadas. Não vou discutir agora os méritos das reformas, o que eu digo é que a Alemanha preparou-se para um conjunto de desafios que a globalização lhe colocou, sobretudo a partir da entrada da China na OMC em 2001, e portanto já estava à frente de França, passou à frente de França. E esse jogo de espelhos franco-alemão é um jogo de diminuição do estatuto francês na Europa. E acho que isso também é importante. A Alemanha teve muita sorte porque fez o seu debate existencial identitário com a reunificação e foi um debate muito feliz e positivo, não é? E, portanto, onde há estes desconfortos todos na França, nomeadamente na Itália também, em Espanha, não é? A Espanha não sabe exatamente que tipo de país é que vai ser. Uma federação, um país plurinacional, uma Espanha unitária. Mas, por acaso, na Espanha, eu acho que, de certa forma, tal como em Portugal, as mutações do sistema político acabaram por ajudar, porque a gente olha tanto para os Ciudadanos como para o Podemos, são dois partidos muito diferentes, com duas versões da Espanha diferentes, o Ciudadanos mais uma Espanha espanholista e o Podemos a caminhar para uma federação plurinacional, mas nenhum deles com o tipo de podem, muitas vezes, são chamados de populistas, claro, antissistema, etc. Mas não é o tipo de antissistema que Jean-Marie Le Pen e depois Marine Le Pen representam em França, ou que Beppe Grillo, e pior ainda, a Liga Norte, e pior ainda, aqueles tipos que são os Fratelli d'Italia, são basicamente uns fascistas italianos, mas que estão bem nas sondagens. Portanto, em Espanha, apesar de tudo, parece que há uma relação mais distendida com a mudança. E é isso que é importante. Mais do que gostar do sistema ou não, as sociedades precisam de polarização. Agora, há países em que a polarização parece que, apesar de tudo, tem uma dinâmica positiva, e há países como a França, ou se formos para fora como o Brasil, por exemplo, em que a polarização degenera num completo bloqueio social. Deixa-me ir a propósito de modelos. Por um lado, esta ideia que eu já tinha referido e que concordam, como é evidente, que esta viragem à direita de alguns partidos tradicionais normalizou este espaço. Mas, na realidade, o que nós estamos aqui a discutir também é como é que, em algumas sociedades, o populismo se tornou, de facto, o novo exercício político. Ou seja, se nós olhamos para a França, se olharmos para a Itália, se olharmos para alguns movimentos por toda a Europa, eles, na realidade, seguem o manual de instruções de qualquer líder populista, que identificam um inimigo interno, em quase todos eles foram os migrantes e os candidatos a refugiados, identificam um inimigo externo, que são ou estes líderes que eles ajudaram a manter no poder enquanto lhes interessava que a instabilidade estivesse
estivesse relativamente controlada nas zonas onde eles vinham, afirmam esta ideia de que os políticos na prática são todos iguais, e é por isso que nós temos pessoas como empresários, como palhaços, como o que quer que seja, que aparecem como grandes alternativas porque dizem nós não somos iguais. Juízes, exatamente, é a introdução de novas classes no discurso político, porque eles não são políticos e, portanto, como não são políticos, estão exatamente, são militares, e, portanto, eles afirmam-se como uma espécie de uma alternativa não política, fazendo política pelos meios tradicionais, mas dizendo que não enfermam do mesmo problema. Sim, mas eu por acaso aí acho mesmo que é certíssimo, eles usam um manual de instruções e cumprem-no à risca, mas eu estava aqui a usar o guião. Culpo mais os partidos ditos não, tradicionais. Vocês acham mesmo que as eleições se perdem, não se ganham? Eu ouvir-vos só consigo... Não, na prática eu costumo dizer, as eleições perdem, não se ganham. Quando nós dizemos que a culpa é dos partidos tradicionais... O espanhol ganhou as eleições, as duas legislativas... Não as ganhou de forma suficiente, é nesse sentido que eu estou a dizer, se perdem, se não se ganham. Mas o PP espanhol... O UKIP ganhou... Isso é a história do PSD em Portugal. Desculpa. Não, o que eu estava a dizer não tem a ver com isso. O PP espanhol continua a ganhar eleições. Agora, se tivesse feito reformas internas, se tivesse lutado contra a corrupção, se tivesse tido um discurso com mais respostas às preocupações das pessoas, se calhar o Cidadãos não tinha perdeu. Chegado a existir. Não foi Cidadãos que ganhou. Não tinha sequer saído da Catalunha, que foi lá que ele nasceu para lutar contra o independentismo. Claro que há mérito e demérito de parte a parte, mas há, e quer dizer, agora pensemos no que está a acontecer nos socialistas, voltemos por um bocadinho à França, no que está a acontecer nos socialistas. É verdade que há aqui uma série de figuras e de decisões de figuras que marcam muito a situação atual. Mas há aqui este partido, de facto, com Hollande no poder. É verdade que houve os atentados terroristas, era difícil, se calhar, ter outro discurso, ter outra posição, mas o próprio Hollande caiu nos extremos securitários que Cameron tinha feito antes, que a Merkel não faz, tem conseguido não fazer. Mas vai ser obrigada a fazer. Vai ser obrigada. Sobretudo pela CDU, pela CSU Bávar. Nos próximos meses vou ter de rever estas minhas palavras. Eu sei que sim. Já está a rever, já tem ali umas nuances no discurso. Sim, mas apesar de tudo, não cai naqueles discursos simplistas que estão tentadores e que eu acho que de facto desgastaram muito os partidos à esquerda e à direita, ditos tradicionais, que eram aqueles dos... Mas Hollande tinha o quê? 4% de popularidade, sim, não era? Em França diziam a certa altura que era um presidente com 4% não é um presidente, é um telemóvel. Tem 4% de bateria. Não, mas repara, quando tem 4% já estás a mandar SMS ao pessoal. Do mérito e do mérito, que eu acho que está sempre contido em qualquer vitória ou derrota. No caso do Macron, a proposta dele é uma proposta nova, porque não é de ataque propriamente ao sistema. Eu acho até que ele ainda não desenvolveu, e é uma das grandes críticas ao movimento, das suas grandes ideias. Ele neste momento, o que eu acho que é interessante ver é como é que um homem que não tem uma grande projeção na história francesa, nem podia ter dado a tenra idade, passou pela pasta da economia 2 anos, e não, quer dizer, acabou por não ser impopular, mas queria ser impopular, quer dizer, tinha tudo para ser impopular pelo que propunha, nomeadamente o combate na tensão com os sindicatos. Tem um discurso positivo em relação ao debate político. Não é de ataque a ninguém, propriamente, nominalmente. Firma-se pela diferença, mas sem... Tem um discurso contra a corrente, quer dizer, um discurso pela moeda única, pela Europa, pelas regras orçamentais, pela tolerância face à imigração, quer dizer, torna a França, ou quer tornar a França num catalisador de cérebros e de investimento estrangeiro e de tecnologia numa zona geográfica de incerteza norte-americana e britânica, e, portanto percebe que não pode fechar a França na bolha em que caiu. Isto tem tudo para não resultar. Porque é que está a resultar sem programa? Porque precisamente está a dar razões aos franceses, a alguns franceses pelo menos, para não se sentirem tão mal com o destino da França no século XXI. Não é? Quando ele diz
os cientistas que estão a sair dos Estados Unidos por causa do Trump, não é? Os que estudam alterações climáticas, venham para a França é de novo a vossa nação e não sei o quê. Há uma série de gente que encontra nisso um papel para a França no século XXI. Afinal, nós podemos voltar, e é um papel em que alguma parte da França se sente bem, que é o papel de liderança ou de uma agenda, digamos, do iluminismo, da modernização e depois do progressismo. E isso é uma coisa que o Macron traz ao debate. Também traz ao debate a desnecessidade de se ter medo em relação à Europa e à globalização, agarrado a isso. E, portanto, diz aos franceses, há desafios grandes, mas atenção, não é tão mau quanto isso. A gente pode sobreviver isso, não é preciso entrar numa posição de pânico em relação à Europa e à globalização. Pânico esse que o pessoal tanto da direita nacionalista como da esquerda nacionalista, que em França tem alguns pontos de contacto, inclusive académicos, um economista chamado Jacques Sapir, portanto, que é um tipo que basicamente vem da esquerda, preconiza a saída do euro, mas também está sempre a incentivar todos os medos em relação à dissolução da pátria francesa. A globalização vai acabar com a França, vai acabar com as nossas fronteiras, vai acabar com a nossa soberania, etc, etc. Portanto, acicata esses medos, e o Macron tenta dizer não é preciso ter tanto medo. Eu acho que ele traz isso, aliás, é a parte mais interessante do Macron. Há ainda muitas perguntas para responder com ele, mas a parte mais interessante, curiosamente, ele traz de um tipo que foi, pelos vistos, orientador de mestrado dele, que é o Etienne Balibar, que é um sociólogo, um filósofo, aliás, desculpem, que veio há muitos anos do trotskismo, mas que, entretanto, tem escrito coisas muito interessantes sobre a União Europeia, em que diz: a União Europeia não tem só que ser tão democrática quanto os Estados-nação, deve ser ainda mais democrática, deve ajudar a responder à questão do que é que deve ser a democracia no século XXI. Agora, isto é capaz de não ser suficiente. Eu ontem, tentar dizer esta muito rápida, mas fiquei espantado com uma polémica em França que junta dois bloggers, um dos quais, pelos vistos, tinha uma personalidade secreta que dizia coisas antissemitas no Twitter. Estes dois bloggers são de minorias, um negro, o outro árabe. Tinham entrevistado a Christiane Taubira, que era a Ministra da Justiça. Por associação já estava a ser arrastada numa coisa que há 10 anos nos pareceria uma polémica estúpida das redes sociais ou da blogosfera, e que de repente estava a ser aproveitada em poucas horas pela Frente Nacional para criar um discurso em que, no fundo, a esquerda é toda contra a França, a esquerda está toda mancomunada com as jovens minorias dos subúrbios para basicamente dissolver a vossa identidade. O inimigo interno. E isto é de facto fortíssimo. Quer dizer, para quem acha que as eleições francesas podem ser mais ou menos descansadas, porque o Macron, se chegar à segunda volta, limpa aquilo com uma grande diferença em relação a Le Pen, não nos esqueçamos da capacidade que houve nas eleições americanas e no Brexit para criar grandes escândalos com coisas pequenas e conseguir basicamente ocupar a largura de banda mental de um país durante algumas semanas. Vocês acham que o efeito Trump aqui pode ser benéfico, como algumas pessoas já defendem, ou seja, que esta entrada de Trump foi tão fulminante, com tantas polémicas, que pode provocar um apoio a quem quer que seja, que provavelmente será Macron, ao rival de Le Pen, ou pelo contrário, como às vezes também acontecia um bocadinho em Itália, o resto do mundo estar contra este candidato, acaba por funcionar, veio o nacionalismo ao de cima, e portanto isto terá algum efeito, estes primeiros meses do Trump? A questão aqui é saber se o Trump vai ser uma espécie de vacina, não é? E, portanto, fazer com que o corpo europeu se normalize, se revolte, ao fim e ao cabo, contra este tipo de modelos, ou saber se ele, na realidade, vai ser uma inspiração, porque nós sabemos que uma parte importante do voto é uma componente emocional, e sabemos que as pessoas gostam de votar com quem ganha, e o Trump oferece um modelo vencedor. Eu tenho sinceramente esperança na primeira, mas as minhas surpresas mais recentes levam-me a acreditar que a Europa não vai ter capacidade de se regenerar enquanto projeto só porque está a olhar para o lado do Atlântico, porque a Europa considera-se suficientemente diferente dos Estados Unidos para que os modelos americanos não resultem cá. E, portanto, acho que esta incapacidade de não perceber porque é que os americanos votaram no Trump,
que se traduz muito no facto dos nossos comentadores terem decidido diabolizar o voto ou diabolizar as pessoas que votaram em Donald Trump. Acho que isso significa que nós não fomos bem capazes ainda de perceber o que é que aconteceu nos Estados Unidos da América, portanto não vamos ser capazes de impedir esta deriva mais populista na Europa. Eu estou um bocadinho mais cética do que acho que há dois patamares de análise muito rapidamente. O primeiro é identificar uma receita eleitoral de sucesso e o segundo é consolidar essa receita eleitoral em políticas públicas que são desastrosas, evidentemente. O fito da Frente Nacional está apenas reduzido à primeira vertente. É preciso chegar lá. A partir de dentro, a partir da posição do Eliseu, transformar o sistema. Eu acho que o sistema bloqueia com Marine Le Pen a presidente sem qualquer tipo de representatividade parlamentar, portanto ter que jogar com outras maiorias. O Macron também não a tem? O Macron também não a terá, mas tem pontos com a esquerda e com a direita republicana, quer dizer, não é antissistémico nesse sentido. E depois uma implosão das instituições, quer dizer, a curto e médio prazo não me parece que seja sustentável ter na França uma presidente anti-União Europeia, ou que queira retirar numa primeira fase a França do comando militar da NATO para depois sair politicamente também da aliança. Acho que nós estamos aqui, no caso francês, no momento absolutamente existencial da Europa como a conhecemos nas últimas décadas. Eu, apesar de tudo, tenho alguma esperança que o snobismo francês nos salve. Só nesse caso, sim. Se os americanos votaram em Trump, nós não somos assim. Portanto, vamos votar exatamente. É um bocado como aquele filme do Woody Allen. Há aquele filme do Woody Allen em que um realizador que está cego e está numa crise completa faz um filme que é uma porcaria inacreditável, que falha completamente nos Estados Unidos, porque o gajo nem conseguia focar a câmera nem nada disso. Depois vai a cara e eles fazem dizer, mas isso é magnífico. E estou à espera que os franceses, no seu snobismo, acabem por dizer que não querem. Esperemos que sim. Ainda vamos, com certeza, voltar a este tema nas próximas semanas. O nosso tempo de hoje já começa a acabar e nós vamos abrir ainda aqui o debate a dois dos nossos respondentes, como fazemos sempre. Desta vez vamos falar com o André Belli e com a Valéria Pancini, um casal luso-italiano a viver em Rennes. Olá André, olá Valéria, bem-vindos à Rua do Mundo, obrigada por entrarem na nossa conversa. Tem sido um bocadinho sobre a Europa, mas essencialmente sobre as eleições presidenciais francesas que vão acontecer daqui a 2 meses. Vocês já estão em França, um e outro, há muito tempo, não é? Portanto, eu acho que tanto um como o outro já estavam aí em 2002 e apanharam a grande surpresa que foi o Jean-Marie Le Pen passar à segunda volta. Desta vez as coisas já são mais infelizmente já estávamos todos mais à espera do que as sondagens nos estão a dizer, que a Marine Le Pen passa seguramente à segunda volta e até está a aproximar-se, enfim, a diminuir a desvantagem para os potenciais rivais na segunda. Era uma coisa inevitável, que vocês já, enfim, um dia ia acontecer esta possibilidade dela ganhar. Vocês admitem mesmo essa possibilidade da líder da extrema-direita francesa acabar por ganhar as presidenciais de abril e maio? Admitir, se calhar ainda não, mas admitir que ganha, não. Eu continuo a achar que ela não vai ganhar, mesmo sabendo que há um risco importante, não é uma possibilidade tão sim. Agora é claro que são anos que o voto na Front National normalizou-se tanto e chegou a ser de tal maneira dominante em relação com a perda de eleitorado dos outros 2 grandes partidos, sobretudo tradicionais, sim. E que se eu chegar à segunda volta parece absolutamente normal, nem se falou de outra coisa desta vez. E isso tem a ver com aquilo que foram esses últimos 5 anos em França também, porque em 2012 a Frente Nacional não estava na segunda volta das eleições presidenciais e havia Hollande contra Sarkozy e isso sabia-se
essa segunda volta era prevista há que tempos, então tem a ver muito com esses últimos 5 anos também. E o que é que aconteceu nestes últimos 5 anos? Tem a ver com o desgaste do Partido Socialista por causa da presidência do Hollande? É disso que estás a falar? Ou seja, nós neste momento temos uma série de candidatos que são, para além do candidato oficial do Partido Socialista, o Benoît Hamon, temos o Macron, temos o Mélenchon, que também já tinha sido candidato, mas que também vem do campo dos socialistas. Portanto, temos o eleitorado da esquerda dividido. É isso que ajuda a explicar o que está a acontecer? Permite-me responder eu. Claro. É assim, por um lado sim, mas eu acho que, bom, os atentados terroristas e a viragem securitária do governo do Hollande ajudam também a explicar isso, não é? Porque quando há atentados terroristas é muito difícil fazer um discurso alternativo ao securitário. E depois, pronto, há várias coisas. Por exemplo, eu acho que o regime presidencialista francês, que tem muitos problemas, que se tem acentuado com a ideia de que um homem vem, Salvador, ou com os poderes, vem resolver os problemas. Ao fim de algum tempo, as pessoas, ao fim de uns meses, muito pouco tempo, percebem que ficam frustradas com o presidente que acabaram de eleger e percebem que não se vai conseguir resolver nada. Portanto, há um misto disto com a ideia de que os políticos também são todos uns mentirosos, uns aldrabões. O governo do Hollande não ajudou a corrigir essa imagem com casos famosos como o do ministro Cahuzac, que tinha a conta enfim, há uma série de fatores e é complicado, não é? Mas acho que, para além dos atentados da política securitária, e agora falo, digamos, mais como eleitora diretamente, como observadora, a mim o que me decepcionou muito da política do governo socialista foi a lei do trabalho e, sobretudo, a maneira como foram geridas os protestos contra a lei do trabalho, que nunca foi votada no Parlamento, que não houve discussão. E houve o famoso 49.3, não é? Que fez com que essa lei nunca foi votada no Parlamento, porque há essa coisa em França que a mim parece-me absolutamente escandalosa, que há essa possibilidade de passar dentro do Parlamento. Agora, eu acho que isto foi uma coisa para os eleitores da esquerda, para os eleitores tradicionais do Partido Socialista. Isto não foi aceitável. Há uma parte importante que não aceitou isto. E o facto de o Hamon ganhar as primárias é o primeiro resultado disto, porque o Hamon estava entre aqueles que protestavam contra essa manobra. E não é estranho que ele ganhar as primárias depois disso, que para mim parece sintomático de uma certa recusa desta política do PS, mesmo se ele está no PS e é mesmo isto que estão que uma parte do eleitorado da esquerda continua a recusar. Há uma tendência ao plus jamais PS, nunca mais PS. Então, nem o Hamon. Isso é o eleitorado um bocado do Mélenchon também, não é? É o eleitorado que vai votar Mélenchon, mas não são todos aqueles que já votaram Mélenchon em 2012. Há aqueles que já votaram Mélenchon em 2012 e vão provavelmente continuar a votar Mélenchon, mas há outros que tinham votado ao longo, mesmo na primeira volta em 2012, que agora não vão votar socialista. Isso parece-me claro. E como é que vocês veem esta candidatura do Macron
Portanto, no fundo, eu estava a ouvir há bocadinho, André, quando tu dizias o regime presidencialista, esta ideia do homem providencial, como é que o Macron se encaixa no estilo de político habitual em França? Ele tenta cortar com as divisões que ele chama as divisões tradicionais, a esquerda e a direita, mas no fundo, ele também se apresenta um bocadinho como o homem que vem para resolver aquilo que os outros não conseguem. Como é que vocês têm acompanhado esta candidatura que acabou por vir baralhar as contas, porque no fundo, quando as primárias de um lado e do outro, não é, dos dois campos mais tradicionais, dos socialistas e dos republicanos, aconteceram, quando estas escolhas foram feitas, nomeadamente a do Fillon, não se estava a contar ainda com esta carta Macron. É assim, eu acho bastante surpreendente. Eu, ao princípio, achava, até há um mês ou há pouco mais atrás, achava que era uma bolha mediática, quer dizer, era alguém que tem muito boa imprensa, digamos assim, junto de certos órgãos de comunicação social, jornalistas, etc., que acham que ele é muito moderno e muito jovem e bem entrosado com os mecanismos do capitalismo, ao mesmo tempo que vem da área socialista, enfim, ou que teve no governo socialista. Agora, por uma conjunção de fatores em que ele também tem tido bastante sorte, enfim, com os azares dos outros, do Fillon, etc., com a fragilidade da esquerda, ele está a lucrar bastante. Portanto, a certa altura, acaba por parecer ser talvez até a melhor hipótese da Frente Nacional não chegar ao poder, não sei. Já é, olhando para a imprensa europeia, de repente ele é o candidato da Europa contra a Le Pen, não é? Exato, eu já conheço pessoas, enfim, já ouvi pessoas dizerem que hesitam, que se calhar que vêm da esquerda, que vão votar Macron como voto, logo à primeira volta, como voto útil para terem a certeza que não ganha a Frente Nacional. Provavelmente alguns dirigentes do próprio Partido Socialista que estão enfim, hesitantes em dar o seu voto a Anon. Sim, também pode acontecer isso. Agora, é assim, ele ainda depois joga a carta de um bocado de despolitizar a campanha, que é dizer, que é não concretizar um programa ou demorar muito tempo para concretizar, exatamente, e diz coisas à direita e depois diz coisas à esquerda, e é um candidato, eu acho que é um candidato que tem uma estratégia mediática forte, de sarar conflitos e não clivar, não criar clivagens. Não sei o que é que tu achas, Jovem. Eu acho que ele ainda não disse nada. Estamos em fevereiro de 2017 e ele não disse nada para além do fato que claramente é um candidato pró-Europa. Mas não tem a tendência a ir onde o vento vai desculpa, e também agora com as dificuldades do Fillon para a causa do escândalo dos empregos dos empregos de Madame Fillon, ele escolheu, e é uma estratégia que se percebe, ir mais à direita para apanhar os eleitores do Fillon que já não querem votar no Fillon porque não têm confiança nele. A causa dos empregos fictícios foi mais à direita do que estava no começo da campanha, para uma estratégia que se pode perceber de ir à procura do eleitorado de direita tradicional que já não quer votar no Fillon porque não tem confiança nele. Isto é aquilo que está a acontecer nesses últimos tempos. E pronto, e também eu não... agora volto a falar, mesmo como eleitora, a dizer o que eu sinto. O Macron é uma personagem que não me inspira confiança nenhuma em relação com aquilo que ele vai fazer e também essa declaração de ser nem a direita nem a esquerda e não dá.
E não dar indicações de programa é importante. A certa altura ia anunciar na segunda metade de fevereiro, agora já diz que é no início de março o seu programa, a sua plataforma. Continuamos à espera. Sim, é isto. Às vezes lembro-me do movimento 5 Stelle em Itália, não é? Hoje também. 5 estrelas que já falámos aqui. É uma espécie de movimento 5 Stelle mais chique, mais parecido. Não sei. Mais polido. Tem alguma coisa quando se podemos ler de uma maneira mais só para divertir-se às vezes, é isto. Tem ar do movimento 5 Stelle mais elegante, com fato mais caros. Olha, posso dizer uma coisa como eleitor também? Pode, claro. Pode dizer. Há uma coisa que ainda não falámos que é muito importante, que é a questão da esquerda dividida, não é? Exato. Porque o somado das intenções de voto do Hamon e do Mélenchon, provavelmente seria possível ter uma candidatura de esquerda na segunda volta. E isso, a união parece que realmente não vai acontecer, parece claro. E eu, enfim, aí acho que se há alguma responsabilidade maior nesta história toda é do Mélenchon, embora eu continue, ao contrário da Valéria, que já não acredita no Pai Natal há muito tempo, eu acredito que um dia, depois, no fim, a esquerda une-se e é uma ilusão. Mas acho que o Mélenchon, ao não passar pela primária e ao manter a candidatura ou forçar o Hamon, quer dizer, ele disse que o Hamon que sim senhor queria negociar com ele desde que fosse ele o candidato, o programa praticamente não mexesse, quer dizer, acho isto... Tentou-lhe uma série de condições. Sim, que não se podem apresentar. Quer dizer, se começas por dizer que não abdicas da tua candidatura, pois a partir desse momento, quando que o Hamon vem apesar de tudo, com uma legitimidade das primárias, pelas quais o Mélenchon decidiu não passar, e eu acho que isto é grave, enfim, mas sou eu como eleitor a falar. Claro, eles de facto nas sondagens passariam, a soma dos seus votos, claro que depois nunca sabemos se a soma corresponde ou não depois ao resultado, porque às vezes não é isso que acontece, não é? As alianças podem afastar, fazem ganhar, mas também fazem afastar votos, mas passariam seguramente à segunda volta, e neste momento, como estão os resultados nas sondagens, ficariam até bastante próximos daquilo que as sondagens antecipam para a Le Pen na primeira volta. Mas pronto, até às eleições ainda vai acontecer muita coisa. A política está muito imprevisível em todo lado e há pequenas coisas ou grandes que podem influir na decisão dos eleitores que mudam também com muita idade de orientação e de uma forma às vezes bastante rápida e violenta. Portanto, a gente não sabe e também não se sabe se num cenário de dramatização ao fim no fim da campanha acabará por acontecer qualquer coisa desse género, enfim, logo se verá, não podemos adivinhar, é imprevisível mesmo. Muito obrigada por terem conversado aqui um bocadinho connosco. As reviravoltas ainda podem ser mais do que aquelas que já aconteceram nesta campanha e nós podemos voltar à conversa e voltaremos certamente antes de abril, antes da primeira volta, quando a Valéria já conhecer o programa do Macron, quando já soubermos mais algumas coisas e voltaremos então. Muito obrigada. A Rua do Mundo despede-se aqui. A Rua do Mundo era o nome de uma rua que em tempos existiu em Lisboa. A pouca distância da rua nos encontramos, a Rua das Gaivotas, número 6, sede de uma associação cultural que nos acolhe. Temos o apoio do podcast, é apenas Fumaça, que nos distribui, e estamos aqui neste estúdio no âmbito do Instituto Ulisses, um dos inquilinos permanentes da Rua das Gaivotas, número 6.